Seja bem-vindo à nossa aula. Agora um exercício prático. Nós fizemos um exercício anterior, como fazer ou traçar um esboço de um olho apenas à mão livre, sem olhar por uma referência ou sem tirar através de um decalque ou mesa de luz o esboço de um desenho de um olho. Então nós aprendemos a fazer isso à mão livre, com uma simples técnica, um simples método. Sabemos que esse método que eu demonstrei não é o único, existem várias formas, vários métodos de se traçar esboços à mão livre sem o uso de referência. Agora nós vamos começar exercício por meio de uma referência. Nós vamos começar a aprender através de referência. Então, qual é o objetivo dessa aula? É ajudar você a desenvolver sua técnica ao aplicar o grafite, a fazer a esfumação e dar esse efeito de realismo. Também a questão do degradê. Então, observe atentamente todos os detalhes, o passo a passo que eu vou mostrando nesse exercício, para que você possa também estar desenvolvendo suas habilidades, desenvolvendo sua percepção e sua compreensão ao observar a imagem. Então, quando você observar a imagem, tente observar as manchas que você vai copiar. Não tente visualizar a imagem por um todo, mas apenas cada mancha, cada parte e detalhes que você vai copiar. As manchas escuras, e aí dando a definição também das manchas claras, que é justamente o branco do papel. Então, essas manchas mais claras, você vai preservando o branco do papel, para que você possa estar aí desenvolvendo essa passagem do tom escuro para o tom mais claro. Então, espero que essa aula seja bastante útil e que possa lhe ajudar a estar desenvolvendo esses campos no seu aprendizado com relação ao realismo em desenho a grafite. Então, observe a aplicação do grafite, a esfumação e o trabalho de degradê usando até mesmo caneta borracha. Então, é um trabalho que às vezes exige de muita paciência e também habilidades. Espero que a aula seja de grande ajuda e que você possa estar, sim, de fato, desenvolvendo sua habilidade. Então vamos agora começar esse exercício, onde nós vamos ver muitos outros exercícios nas próximas aulas, e daqui alguns exercícios à frente você vai estar aí também fazendo desenhos realistas. Então vamos continuar agora com a aula prática. Muito bem, agora é para valer. Agora nós vamos aprender aqui, dando início pela íris, esse círculo que dá a formação da íris do olho. Esse desenho já está com o esboço traçado, usando o grid, como vocês podem observar, é o método que eu sempre uso. Agora nós vamos ver na prática, usando uma referência, como fazer um olho realista. Então vamos dar início aqui começando por essas manchas escuras. Aqui usando o lápis 3B, vamos começar fazendo a primeira aplicação de grafite. Então pegue um lápis 3B. Se for o caso que esteja usando o lápis da linha Faber-Castell, use aí um 4B. Use um 4B, se for o caso da Faber-Castell da série 9000. Como esse é um Staedtler, estou usando um 3P para aplicar a primeira camada. Então vamos aplicando essa camada de forma bem homogênea, sem deixar muitos espaços brancos, né? Ou seja, muitos espaços do preenchimento de um para o outro, e não pressionar demais o lápis, para não já começar aí saturando o papel logo de início. Esse desenho, para mim, está sendo um pouco mais trabalhoso, porque está bastante úmido, devido ao tempo aqui, está frio, chuvoso, então a umidade atrapalha porque deixa o papel bem úmido. Então, como essa aplicação de grafite é um processo muito repetitivo, então estou adiantando um pouquinho. Não, mas observe que a aplicação é essa, aplicando o grafite,
sem deixar muito espaço em branco, aplicando de forma bem unida, uniforme, de forma bem uniforme aí para que você consiga aí um bom trabalho de esfumação na sequência. Então observe atentamente todo o processo de aplicação. Então adiantando aqui um pouco, acelerando, porque é um processo um pouco repetitivo. Ainda terá vários processos como esse ao decorrer dessa aula. Então vai ter muito o que ver ainda com relação a essa aplicação de grafite. Então observe que nessa parte inferior, aqui nessa parte de baixo do círculo, eu maneirei um pouco o peso da mão, né? Já está um pouco mais claro. No início eu comecei pressionando um pouco mais. Então essa parte central do olho, ela é mais clara, tem um tom de cinza mais claro. Então aqui é apenas fazendo essa aplicação, vá aplicando conforme observa durante essa aula e vá fazendo conforme você observa. Então assista a aula por um todo, veja até o final para que você possa tirar bastante proveito, para que você consiga absorver todo esse processo, esses procedimentos, essas técnicas que levam a fazer esse trabalho. Após essa aplicação, essa primeira camada, então pegue um papel higiênico ou algodão, se for a sua preferência, e vai esfumando toda essa aplicação de grafite até eliminar todos os traços, ou seja, todas essas riscazinhas que ficam marcadas pelo lápis. Então faça uma boa esfumação. Esse é o segredo para se conseguir um realismo no desenho, uma boa esfumação, um bom degradê. Então não se canse, não deixe de fazer essa esfumação de forma bem precisa. Não esfregue o papel higiênico ou algodão com força, vá fazendo com a mão suave, para você conseguir um bom esfumado. Agora, feito a primeira aplicação, agora eu vou pegar aqui o lápis 6B para começar essa parte de cima aqui, onde fica essa sombra mais escura, como observado na imagem referência. Essa parte superior é onde fica a sombra da pálpebra, do olho. Então, aqui é bem escuro, então eu vou aplicando, só aplicar a segunda camada com o 6B. Não pressione demais o lápis para não saturar o papel. Vá acalcando o lápis, mas não de forma muito firme, com um pouco de leveza na mão. Então, desenvolva essa habilidade. Então, os exercícios anteriores que a gente fez com relação a degradê, aplicação de grafite, ajudou justamente a desenvolver. Então, ajuda a desenvolver essa habilidade. Então, aí com 6B, se for o da Faber-Castell, pode aí estar aplicando aí um 7 ou um 8B, porque o lápis da linha Faber-Castell ele tem uns tons mais claros do que os lápis da Staedtler. Se você estiver usando um lápis como o Tombow, né, ou outro, né, o Mitsubishi, como eu mostrei no início das aulas, né, os materiais, eles têm ainda os tons um pouco mais escuros que o Staedtler. Então, aqui tu poderia também estar usando um 6B da Mitsubishi ou da Tombow, da Mono, ou um 5B também faria um bom efeito de tom escuro. Agora vá fazendo essa passagem de degradê, do tom escuro para os tons mais claros, ou seja, das manchas escuras para as manchas claras. Então, observe atentamente. Então, veja que eu vou fazendo essa aplicação, fazendo essa passagem. Como essas partes mais para o centro do olho já são mais claras, tem manchas escuras e manchas claras. Então, é aí que vai o procedimento de fazer essa transição. Então, vai ser um trabalho bem extenso, essa aplicação de manchas e também repetitiva. Então, eu vou estar aqui fazendo adiantando algumas partes, para não ficar muito longo, para não prolongar demais esse processo aqui do desenvolvimento dessas manchas, que vai definir aqui a íris do olho.
Eu sempre recomendo observação constante à referência, para que você possa estar copiando essas manchas de forma mais precisa, ou seja, que fique mais próximo da imagem referência. Não se consegue fazer 100% exatamente como mostra a referência. Até 99%, 99,9% ou 0,8% eu vou ser exagerado, talvez se consiga, mas 100% nunca. É sempre o mais próximo possível. Então, essa aqui é onde fica a pupila. Então, ela é bem escura, é preta. Aí, com o lápis ainda 6B ou um 8B, um 7B, é só ir escurecendo um pouco mais. Aí é só apertar um pouco mais o lápis. Recomendo sempre usar o lápis apontado. Não usar lápis com pontas muito grossas, porque dificulta ainda mais a fazer tons escuros. O lápis apontado facilita mais, e principalmente se o papel ele não for liso. Se ele for um pouco poroso, então o lápis quanto mais apontado melhor, porque essa ponta vai conseguir achatar um pouco mais aquela porosidade ou aquela textura rústica, e aí vai conseguir penetrar mais o grafite no papel. Esse papel aqui que eu estou usando é o Lana Bristol, ele é bem liso, então ele não é um papel poroso, então ele já facilita no preenchimento, né, na hora de fazer esfumação, né, não fazer degradê. Ele já é bem mais prático do que o papel mais poroso. Então aqui continua aqui fazendo esse trabalho com lápis 6B. Essa parte é onde pega uma mancha escura, que é onde tem uma sombra. Então observe o modo como está sendo aplicado. Então como eu estou aplicando, estou fazendo a passagem, essa transição do tom escuro para o tom mais claro. É o chamado degradê. Então vá observando a referência e vá copiando essas manchas. São várias manchinhas, algumas como se fossem riscas. São manchas bem aleatórias, umas mais escuras e outras mais claras. Esse trabalho é um trabalho que é um pouco até demorado. Eu recomendo não ter pressa, não se veste, não se apresse para terminar logo, preencher logo. Vá fazendo com calma que você vai conseguir aí fazer um, um tom escuro com um degradê aí mais eficiente. Então não precisa ter pressa. O segredo para o realismo é não ter pressa, paciência, observação, para você poder ter uma boa compreensão na hora de fazer a aplicação dos tons de grafite. Essas manchas, pode fazer todas elas aí aplicando 6B, um 5B ou 7B, 8B, se for a sua preferência. Então, mas eu recomendo aqui estar usando um 6B, conforme eu estou usando aqui nessa aula. Como tem tons um pouco de cinza claro, então é preciso ter essa facilidade na hora de passar, fazer essa passagem, essa transição. Então, quando é lápis com tons escuros demais, pode aí estar um pouco dificultando para você fazer esse processo. Então, um 6B é o suficiente para essa tonalidade, para se conseguir fazer essa passagem, né? Essa transição do tom escuro para o tom mais claro. Então, o lápis, use o lápis um pouco em pé, não deite o lápis demais para fazer esses detalhes, essas manchas.
Vá usando o lápis um pouco em pé e lembre-se de sempre ir apontando conforme a ponta do lápis ela vai desgastando. Essa borda que fica em volta da íris do olho, ela tem manchas mais escuras. Então aí você já vai dando essa acalcada no lápis, já vai pressionando um pouquinho mais para conseguir fazer esses tons mais escuros, e à medida que for puxando esses tons escuros para cima, para o centro aí desse círculo que vai definir aí a íris do olho, aí você já vai levedando, dando uma leveza na mão, diminuindo o peso, para que você consiga fazer esse degradê, essas manchas com tons mais claros. Aqui são manchas como se fossem riscas, linhas, nesse sentido, puxando para o centro do olho, né, da pupila. Então vá observando e vá fazendo esse trabalho. Observe direitinho como está sendo feito. Então observe que eu estou escurecendo um pouco mais na saída onde fica a pupila do olho, tem essa profundidade. Nós não conseguimos observar, mas quando observado de perto, observe que a pupila do olho ela tem uma profundidade, é como que vai aprofundando. E então por isso que a saída dela para fora, para essa parte central em volta do círculo da íris, ela tem essa sombra mais escura. E aí no centro vai clareando um pouco mais, que é onde tem mais intensidade de luz. É onde a retina do olho capta mais intensidade de luz, porque ela tem um volume nessa parte central, nessa parte em volta da pupila. Ela é volumosa. Então tem um volume dentro esses músculos que tem dentro desse olho. E na parte em volta, como ele é arredondado, então dá essas sombras mais escuras, manchas mais escuras. Então, vá fazendo essas manchinhas conforme observado na referência, conforme você observa aqui no exercício, como eu estou copiando essas manchas. Então, eu estou copiando todas as manchas para só em seguida começar a fazer o trabalho de esfumação. Então, vá copiando essas manchas em voltas com um pouco mais de intensidade na mão, para deixar os tons mais escuros. Tem várias manchinhas, e essas manchinhas são essas risquinhas minúsculas e outras maiores que a gente consegue observar, onde dá justamente os tons da íris do olho, né? Esse olho ele tem um tom claro, é um olho meio esverdeado, né? Como está no preto e branco, dá esse tom de cinza escuro com cinza claro. O tom de cinza escuro ou preto é onde tem as sombras com mais intensidade. Esses retângulos em branco que está ficando no centro do olho é justamente o reflexo que tem na retina do olho. Então, o olho ele tem, além de ser úmido, ele tem essa retina que consegue fazer esse reflexo deles como se fosse um espelho. Então, vá fazendo aí essa pequena passagem também em volta da íris, como se fosse um leve degradê. Não faça essa borda da íris com traço rígido, porque ela é um pouco esfumaçada, um pouco como se tivesse um degradê também. Uma leve passagem desse tom escuro para esse tom mais claro, que é essa parte branca do olho. Então ela tem
esse processo aí, essa passagemzinha aí, formando um leve degradê. Então isso depois você vai fazendo com o esfuminho, ao passar o esfuminho em volta do olho. Nessa borda em volta da íris. Então observe como fazer as manchas. Então puxando essas manchas, umas mais escuras e outras mais claras. Todo o trabalho feito com lápis 6B, essas manchas. Agora que foi feito todo o processo de aplicação, agora com o esfuminho, esse é o número 6, é um esfuminho da Tridente. Agora é só pegar o esfuminho ou o cotonetezinho com algodão, e fazer o trabalho de esfumação. Aí vai dando essa suavizada, vai esfumando. Use o esfuminho de forma leve, uma mão suave, vá passando ele com suavidade em cima do papel, para ele conseguir fazer um esfumado sem fazer manchas indesejadas. Não pressione o esfuminho. Às vezes a pessoa começa a passar o esfuminho e acha que ele não está esfumando o grafite. Aí vai, aperta o esfuminho e acaba fazendo umas manchas meio escuras e outras ficando outras mais claras. Fica todo manchado o desenho. Então faça a esfumação sempre com leveza na mão. Seja com esfuminho ou com papel higiênico ou algodão. Sempre a esfumação tem que ser com a mão leve. Eu vou continuar repetindo essas palavras no decorrer das aulas, porque é um problema que muitos às vezes têm. Eles acabam pressionando o esfuminho, achando que pressionando ele no papel vai conseguir fazer um esfumado mais eficiente, quando na realidade acaba fazendo um esfumado feio, com manchas. Então use a mão leve, leveza, suavidade na mão. Então, ó, esfume todo esse trabalho de manchas que foi feito com o esfuminho, para suavizar esse traço que foi feito com o lápis, né? Todo esse trabalho que é para justamente dar esse efeito de realismo. Agora é só pegar um pincel, pode ser um pincel aí que se encontra em qualquer papelaria, mas que tenha cerdas bem macias, cortadas ao meio. Corta as cerdas ao meio e é só esfumar as manchas escuras. Aonde foi aplicado os tons escuros, esses tons pretos, então sempre esfume com o pincel.